Oi, eu sou o Felipe Teles, redator do Tenho Mais Discos Que Amigos, e hoje a gente estreia aqui no nosso IGTV e no nosso canal no YouTube uma série de vídeos falando sobre alguns álbuns que fizeram história. Inclusive, hoje tem novidade, logo mais eu chamo o nosso editor-chefe, o Tony Aiex, para participar aqui do vídeo. Ele vai dar o parecer dele sobre o disco, que é o assunto do vídeo de hoje, o Cabeça Dinossauro, lançado lá em 1986 pelos Titãs. Antes de começar, segue nosso Instagram para ficar por dentro das notícias do mundo da música e receber os vídeos do nosso IGTV. E claro, também se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, deixa o seu like aí pra gente, compartilha o vídeo nas redes sociais e marca aqui também os seus amigos que vão gostar dos assuntos do vídeo de hoje. O Cabeça Dinossauro de 1986 foi o terceiro disco dos Titãs, mas antes disso, segundo eles mesmos, o Televisão, de 85, já mostrava um pouquinho do que viria pela frente. As músicas Massacre, Autonomia e Pavimentação, se você prestar atenção, já trouxeram alguns elementos do álbum que saiu um ano depois e que contou com a produção do Pena Schmidt, do Vitor Farias e principalmente do Liminha, o ex-baixista dos Mutantes. Só que a parceria com o Liminha teve algumas barreiras. Antes mesmo do trabalho começar a ser produzido, o Liminha ficou sabendo que o Sérgio Brito e o Branco Melo tinham falado mal dele num jornal, o que causou aquele climão, mas depois de uma conversa e de um pedido aí de desculpas, ficou tudo bem. Segundo o Liminha, depois foi molecagem dos caras na época. Mas essa também não foi a única questão entre eles. Já em estúdio rolou um desentendimento na produção da música Família. Os caras do Titãs queriam de um jeito, o Liminha queria do outro, com uma pegada mais reggae, com mais velocidade, que é a que acabou sendo lançada. E hoje o Tony Bellotto diz que realmente foi a melhor opção. O Liminha não só produziu Cabeça Dinossauro, mas também tocou alguns instrumentos no disco. Ele contou, por exemplo, que na música título do álbum, Cabeça Dinossauro, ele pegou umas baquetas e saiu batucando pelo estúdio, no chão, nas colunas, na cozinha, tudo pra dar o efeito que ele queria na música. E em Bichos Escrotos, ele ajudou também o Nando Reis a criar o solo de baixo. Fala pessoal, eu sou o Tony Aiex, editor-chefe do Tenho Mais Discos Que Amigos, e tô invadindo esse vídeo aqui do Felipe Teles, mas é porque eu não poderia deixar de falar sobre aquele que eu considero um dos discos mais importantes da história da música brasileira. Consequentemente, um dos discos mais importantes da carreira do Titãs, e entre tantas coisas que o Felipe Teles falou e ainda vai falar aqui nesse vídeo, vale lembrar que a capa do álbum também é bastante icônica e inspirada em desenhos de ninguém menos que Leonardo da Vinci. A capa é baseada em um esboço de Leonardo da Vinci chamado A Expressão de um Homem Urrando. Já a contracapa, que é algo que a gente nem vê mais hoje em tempos de Spotify, mídias digitais, infelizmente, se chama Cabeça Grotesca. E diz a lenda que tanto um como o outro veio na forma de acetatos direto do Museu do Louvre, quando um amigo do pai de Sérgio Brito trouxe esses desenhos lá de Paris. Chique demais, né? Homem Primata e Bichos Escrotos são músicas que ficaram de fora do primeiro disco deles de 84, a segunda por causa de um palavrão. Eles preferiram não correr o risco de serem multados e censurados e acabarem estragando o disco, que era o que acontecia quando rolava censura no trabalho dos artistas. Ele meio que perdia a credibilidade. E falando em censura e polêmica, tem uma música no Cabeça Dinossauro que causou uma treta interna no grupo, que é Igreja. Ela foi composta pelo Nando Reis, inclusive essa é a única composição inteiramente dele pro álbum, mas o Arnaldo Antunes não queria cantar, o que fez com que ela quase ficasse de fora da tracklist. Depois, nos shows da turnê do disco, o Arnaldo chegava a sair do palco na hora de Igreja, momentos de tensão. O Cabeça Dinossauro também foi o responsável por meio que apresentar um novo Titãs pro público da época. Só que, segundo os integrantes, a realidade não era bem essa. Isso porque o som que tá no disco, um pouco mais punk do que nos dois primeiros, já rolava nos shows da banda por aí. O Tony Bellotto chegou a afirmar que eles já tinham conseguido se encontrar no palco, ou seja, fazer o tipo de som que eles realmente queriam, mas que no estúdio isso não rolava. Outro fator que contribuiu bastante para os caras produzirem o Cabeça Dinossauro com sangue nos olhos foi que dois integrantes do Titãs, o Arnaldo Antunes e o Tony Bellotto, foram presos um pouco antes por porte de heroína, e isso causou uma ira nos caras. E foi aí que o Tony Bellotto compôs o grande hit Polícia e apresentou para a banda, só que ninguém deu muita moral, e nenhum dos dois vocalistas se interessou em gravar a música.
O Tony já falou numa entrevista que fez esse som pensando na voz do Paulo Miklos, mas que ele escolheu outra faixa para colocar a voz. E aí acabou meio que sobrando pro Sérgio Brito, que só teve 3 minutos em estúdio para gravar. Ele lembra até hoje, inclusive, do quanto ficou full pistola porque ninguém tava dando a mínima pra ele na hora. E isso inclui o produtor do disco, Liminha, que ele disse que estava conversando com o Evandro Mesquita sobre pesca submarina, enquanto ele tava lá, no estúdio, cantando com toda a raiva possível. A situação foi tão marcante pra ele, né, que ele lembra até o assunto específico que os caras estavam conversando. E falando em Evandro Mesquita, ele era na época o vocalista da Blitz, uma das bandas sensações dos anos 80, época em que estavam em bastante evidência também os Paralamas, o Legião, o Ira, o RPM e mais. Com exceção da Blitz, todos esses grupos também lançaram grandes discos em 86 e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, a recepção do Cabeça Dinossauro pelo público e pela mídia. Mas antes, eu vou convocar o nosso editor-chefe, Tony Ayex, para falar um pouco sobre esse álbum, que eu fiquei sabendo que é um dos nacionais preferidos dele e que ele define como um trabalho completamente transgressor. Certo, Tony? Fala aí. Pois é, Teles, vale lembrar que esse disco foi lançado nos anos 80 e muito provavelmente se fosse lançado hoje em dia, infelizmente, ia dar o que falar de jeitos negativos, já que parece que a sociedade regrediu ao invés de progredir. É sempre importante notar que nesse disco estão músicas bem diretas sobre religião, capitalismo e temas sobre os quais as bandas de rock hoje parecem ter muito medo de falar. O Titãs nunca teve medo de falar, o Titãs sempre navegou por diversos estilos e diversos temas diferentes, tanto que a gente lembra eles tanto por hits e hinos do rock pesado, quanto várias baladas incríveis como Epitáfio, e sempre que fez os vários estilos diferentes, fez isso com muita qualidade. Então é sempre impressionante ver como lá nos anos 80 a banda já falou sobre temas como esses, falava abertamente, tocava, ia na rádio, ia na TV e não tinha medo de expor os seus pontos de vista, o que infelizmente acontece muito hoje em dia com bandas de rock e artistas de vários outros gêneros. Antes de me despedir, eu queria também falar que outro ponto alto da carreira do Titãs é o Titanomaquia, um álbum incrível sobre o qual a gente fez uma matéria especial lá no tenhomaisdiscoamigos.com. E eu deixo a palavra com você, Felipe Teles, para falar pra gente sobre uma aposta um pouco diferente que aconteceu em relação ao Cabeça Dinossauro. Que história é essa aí? É isso, Tony. Depois do disco pronto, o Branco Melo e o Tony Bellotto fizeram uma aposta valendo uma garrafa de uísque sobre quantas mil cópias eles iam vender. Enquanto o Tony não acreditava que eles iam chegar em 100 mil, o Branco estava mais otimista. E no começo, a recepção do Cabeça Dinossauro pelo público e pela mídia não foi tão calorosa mesmo. As músicas não tocavam no rádio, não apareciam na TV. Só depois de um show no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, em que rolou um quebra-quebra, é que a coisa começou a andar. Eles iam fazer por lá um show depois de uma peça infantil e o pessoal do teatro atrasou a desmontagem do cenário, fazendo o show deles começar bem mais tarde e o público começar uma confusão, que se na época deixou eles bem preocupados, hoje eles consideram que foi bom, porque deixou a galera num climão meio punk mesmo, do jeito que eles queriam. E em São Paulo, ingressos esgotados, todo mundo cantando as músicas, deu bom. E segundo o Sérgio Brito, isso foi um choque pra eles, até que a coisa mudou de vez quando um clipe foi exibido lá no Fantástico. 30 anos depois, hoje o Titãs é um dos maiores nomes da música brasileira e o Cabeça Dinossauro é um disco que mudou a história do rock e que ainda continua atual, inclusive servindo de inspiração para outros trabalhos dos próprios Titãs e também de outras bandas como Raimundos, por exemplo. Com uma mistura de rock, punk, reggae e música eletrônica, ele é um trabalho revigorante e que até chegou a ser tocado na íntegra numa turnê comemorativa dos 30 anos da banda em 2012. Para finalizar, lembra da aposta do Tony Bellotto com o Branco Melo? O Tony teve que desembolsar, segundo ele, com todo o prazer, uma garrafa de uísque para o companheiro de banda, afinal, só no primeiro ano foram 250 mil cópias vendidas, garantindo para eles o primeiro disco de ouro da carreira. Já em 2016, estimava-se que esse número já tinha batido a casa dos 700 mil discos vendidos. Descasso, né? Gostou do vídeo? Segue nosso IGTV e se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa seu like pra gente, compartilha ele nas redes sociais e marca aqui também seus amigos que são fãs do Titãs e do Cabeça Dinossauro. Pode deixar a sua sugestão de álbum histórico também pra gente falar sobre ele aqui no TMDQA. Até semana que vem.